Olá malta e bem-vindos a mais um episódio do Fio do Meio, o podcast do Fio Condutor. Hoje estão comigo a Sara Ló, por favor, Buenos dias. e o João Iria. Hello! Is it me? Ok, já fizemos isto, não vale a pena outra vez. Para falarmos de The Hustlers, o filme de 2019 da Lawrence Scafaria. Antes disso, as coisas habituais também, informar que estamos nesta altura, na nossa segunda temporada, e pedir-vos para visitar, como é óbvio, o nosso site, o Fio Condutor, em fiocondutor.com.pt, onde nós colocamos diariamente as nossas críticas, notícias, artigos de opinião e afins. Encontrem-nos no Instagram, no Twitter, onde fazemos os possíveis para nos manter informados, não só dos conteúdos carregados no site, mas as notícias mais relevantes do dia e outro tipo de conteúdos, como o Diário de Bordo, por exemplo. Estamos ainda no YouTube, onde está a nossa série O Então Gostaste, os Diários de Bordo, e também os episódios do podcast, que por si só também já estão no Spotify, na Apple e não sei o que e tudo mais. Mas então ao que interessa, vamos falar de The Hustlers. É o segundo filme da Lawrence Scafaria, é baseado num artigo da New York Magazine que se chamava The Hustlers at Scores, pela Jessica Pressler, sobre um esquema montado por um grupo de strippers que apontava a roubar dinheiro aos obscenamente ricos de Wall Street para financiar uma vida que estas não tinham conseguido, devido ao seu background social ou o que quer que seja. O guião foi então escrito por Scafaria e coloca Destiny, uma jovem parcialmente inexperiente no mundo dos clubes de strip, numa situação financeira complicada, no caminho de Ramona, pela mão de Jennifer Lopez, e que vai ensinar os segredos da coisa e tudo mais. Então, a crise de 2008 abate sobre os clubes de strip e afins, e tudo e mais alguma coisa. E estas duas personagens vão tentar montar um esquema para sacar dinheiro à malta rica. Porquê é que está toda a gente a rir de mim? Não estou a ouvir uma buzina. Então, e é isso? Mano, mas é para isso que serve a edição, caríssimos. Eu tenho nesta altura um grandíssimo animal estacionado à frente do outro gajo. E eu estou aqui a tentar ser profissional como o caraças, a tentar fazer o meu monólogo inicial, e tenho os meus extraordinários colegas a rirem-se de mim, e eu a tentar controlar essa situação. O que é... E lá está o gajo outra vez. Mas repara, na edição, se tu estivesse a falar e a buzina a dar, não dá para tirar. Então aquilo que vais fazer um voice-over por cima de mim. Não, tá bom, mantém, as pessoas tá bom. percebem. E o filme estreou no Festival de Toronto e foi particularmente bem recebido pela crítica e pelo público em geral. Teve várias nomeações, maioritariamente para o argumento de Scafaria, para o argumento adaptado e para a performance da Jennifer Lopez, que ainda assim falhou na chegada às nomeações da Academia. Portanto, acho que já fizemos o background suficiente ao filme. Informar também que isto vai estar cheio de spoilers por todo lado e mais algum. Esqueci mais alguma coisa, malta? Além da buzina? Não. Então, Sara, o que é que achaste de Hustlers? Olha, por acaso, acho que fui eu que sugeri para fazermos Hustlers, não foi? Acho que foste. Sim. Mas não sei porquê, estava tipo a vaguear no meu Letterboxd e realmente passei por esse filme, e como era realizado por uma mulher. E não só isso, a questão aqui que eu acho particularmente interessante no Hustlers é que não tens nenhuma personagem masculina de destaque. Aparecem homens, obviamente, e estão no centro da narrativa, mas não há assim nenhum foco nos homens, e eu acho isso particularmente interessante. E depois também acho que serve de comentário social para a forma como os homens olham para as mulheres, não no sentido da objetificação das mulheres, que isso toda a gente já sabe, mas também na questão dos homens pensarem que as mulheres são um bocado inofensivas e que não lhes vão fazer nada. E depois às tantas tens um grupo de mulheres que lhes põe droga na bebida, que lhes faz um scam para lhes gamar dinheiro, e eles estão um bocado completamente aluados nesse sentido. Eu gostei do filme, não adoro o filme, mas gosto do filme, sim. É isso que eu tenho a dizer. Ok, João, fala-me da tua justiça. Eu gostei bastante do filme. E agora a rever, lembrei-me novamente o quanto é que eu gostei do filme, porque na altura havia exatamente um bocadinho, tipo, uma reação meio dividida entre audiências e críticos. E eu acho que estou um bocado por uma em que eu gosto imenso do filme, gosto bastante, gosto mais do que a maior parte das audiências, mas não acho que era exatamente um filme para ficar irritado por não comparecer nos Oscars. Eu não fiquei tipo, oh meu Deus, a Jennifer Lopez não foi nomeada para os Oscars. What? Tipo, não fiquei exatamente irritado por isso.
até consigo compreender um pouco, mas eu acho que é um filme muito bom. Eu gosto bastante da Lawrence Scafaria. Já tinha gostado bastante do seu filme anterior, que é uma comédia, eu não quero dizer exatamente leve, porque é uma comédia meio negra e dramática, mas não lida tanto com os temas que o Hustlers lida. E acho que é um filme muito interessante e fascinante acerca do capitalismo, mas acerca da ideia que, por exemplo, voltamos à cena dos spoilers, mas a parte final, naquele monólogo acerca de como os Estados Unidos da América é um clube strip, acho que isso é incrível e resume perfeitamente bem o que o filme está a dizer. É tipo, everybody's hustling. É tipo, Yeah. a Jennifer Lopez diz isso, porque é verdade. Tipo, são todos hustlers, no fundo. Desculpa, João. Não, é isso mesmo, tipo, no sentido geral, acho que o filme lida muito com a ideia que estamos todos a vender alguma coisa de nós, estamos todos a vender o corpo, estamos todos à procura de chegar ao caminho chegar ao caminho milionário com o mais rápido possível, o mais fácil possível. E a cena incrível que eu acho também do filme é a forma como conseguimos empatizar com estas personagens, apesar de fazerem coisas que não são legais e que não são propriamente morais, e em alguns casos chegam a ser mesmo tipo, bastante lixadas, mas não conseguimos sempre compreender o seu caminho, conseguimos compreender por razão que foram empurradas para essa situação, porque no sentido geral acho que isso é o que os Estados Unidos fazem, é empurrar uma pessoa para o fundo a um ponto em que sendo não tem mais nenhum sítio para ir. E eu gosto bastante do filme, acho que é um filme muito bom mesmo. Está tudo, sorry. Não, E tu, eu só vi Rafael, o fi- gostaste do filme? Obrigado, Sara. Nada. Gostei. Eu só vi o filme agora, não tinha visto na altura. Há muita coisa para ver e eu não tinha visto este na altura. Primeiro, essa frase da Jennifer Lopez primeiro tem de ser acreditada a Tommy Shelby e Peaky Blinders. Porque ele, há cerca de 4 anos atrás, disse, e tantos memes que é sobre isto, toda a gente é uma prostituta, simplesmente vendemos partes diferentes de nós próprios. Portanto, Tommy Shelby, como sempre, está à frente do seu tempo. Não acho que seja um filme extraordinário, eu acho que acaba por ser um pouco mais superficial do que aquilo que podia ser. Acho que havia coisas que podiam ter sido melhor trabalhadas. Mas a verdade é que tem um índice de entretenimento muito interessante, quando misturada com uma mensagem também muito pertinente e um olhar muito diferente sobre a crise de 2008, que já vimos tantas versões diferentes. E acho que depois vamos falar um bocadinho mais à frente, se possível, das influências do próprio filme. Vamos mergulhar um bocadinho mais sobre isso. Acho que o próprio filme diz logo no início ao que vamos. O filme abre com o Control da Janet Jackson. E automaticamente aí já sabemos, pronto, que o filme é sobre o controle que elas querem ter sobre elas próprias e que elas não têm, o controle que os homens têm sobre este mundo. E a Sara estava a dizer, e muito bem, que não há personagens masculinas fortes neste filme. Eu vou dizer melhor, acho que cada homem que aparece neste filme, salvo o pobre do Doug, é um grande monte de lixo. Acho que havia coisas que podiam ter sido melhor exploradas, mas o olhar a Lawrence Scafaria falou disto inclusive na altura, nas entrevistas, em que era interessante ver o lado das mulheres do strip a contar o lado do que se passava nos clubes, que era onde muita da javardice e do esgoto que era Wall Street ia acabar. E não deixa de ser interessante ver as coisas por esse lado, principalmente quando da tables turn, de certa forma, e são nesta altura estas mulheres que estão a tomar o controle sobre estes homens e a moralidade e a ética por trás disto, e esta cena de Robin dos Bosques invertido. Vamos ver se é assim tão moral ou não. Eu comparo muito também ao... Não sei se vocês viram o Magic Mike. Yeah. Eu ponho mais ou menos na mesma onda, porque uma pessoa não está a achar que um filme sobre strippers tenha profundidade ou algum tipo de complexidade. É verdade que podia ter ido mais a fundo em alguns assuntos, como o Rafael está a dizer, mas eu acho que dá aqui uma nova roupagem e acho que faz com que as pessoas fiquem interessadas numa temática que à partida e a priori não iriam ficar, não é? Porque é que raio é que eu ia ver um filme sobre strippers? Não me interessa particularmente. Mas a história em si, ainda por cima inspirada em factos reais, como o Rafael estava a dizer, acho que torna isso tudo particularmente engraçado e interessante, e é energético e faz-se sentir empatia, como a João estava a dizer, pelas personagens.
porque apesar de elas estarem, engraçado tu teres dito isso, João, apesar de elas estarem a cometer crimes, como tu estavas a dizer, mas os homens que elas estão a lixar, entre aspas, também são criminosos, também estavam a lixar a vida às pessoas. Portanto, é um bocado justiça social, não sei o que chamar, mas é isso. O que eu gosto mesmo bastante acerca do filme, mas vou deixar uma pausa para deixar o Rafael mencionar o que tem a dizer. O que é isso? O contor é something to say? É que o facto de agora termos uma ferramenta que nos deixa levantar a mão é maravilhoso. Não, mas Eu não tinha percebido isso. É que consegui chegar à conclusão, com aquilo que a Sara a dizer, consegui chegar à conclusão que há bocado queria chegar. A ideia disto é mostrar as mulheres por trás das dançarinas. E o filme não é sobre strippers, o filme é sobre mulheres que foram empurradas maioritariamente para uma vida que se calhar não queriam inicialmente, mas que não é totalmente desagradável para elas. Há uma altura, principalmente no início, que elas estão consideravelmente felizes com a sua situação. A própria Destiny falou antes da crise, que o dinheiro que faziam era obsceno, às vezes sem grande coisa, e que isso era maravilhoso para elas naquele momento da vida delas. Portanto, embora elas tenham sido empurradas para aquilo, não é que elas vissem naquilo uma vida de completa miséria e vitimização. Neste caso, elas ali tomam controle delas mesmas, tanto quanto o sistema permite. E agora sim, João, peço imensa desculpa. Não, é muito por essa onda que eu ia mencionar, porque eu acho que uma coisa que o Açores faz muito bem é que, vamos ser sinceros, é muito raro ver filmes acerca destas temáticas, acerca de strippers, acerca de sex work, que retrata as personagens de uma forma com respeito. É sempre muito like, striptease é quando as pessoas estão oh meu Deus, estão no fundo, estão no poço. Não há uma vez. E parece sempre que é mais uma forma meio exploratória acerca do tópico. Temos, claro, os showgirls, que lidam muito com isso, mas de uma forma mais metafórica para outro caminho. Temos o striptease também com... agora esqueci-me do nome da atriz. Com a Demi Moore. Demi Moore, thank you. Que também vai por um caminho muito mais rasca, por assim dizer. E depois temos os Oscars que, durante uma grande parte do seu filme... Mike, por amor de Deus! Mas vá, sério. Mas eu acho que o Magic Mike XXL... male stripper. Não é isso, não é isso. O Não XXL retrata striptease muito mais fun. Estou a falar do primeiro. Estou a falar do primeiro. Okay. Estou a falar do primeiro. Sim. O segundo, eu vou ser sincero, eu gosto muito mais do Magic Mike XXL do que o primeiro. Isso é uma parte. Falamos disso outra altura, Sara. Mas uma coisa que eu gosto imenso é, durante pelo menos a primeira parte do filme, retrata tipo a profissão de uma forma tipo honesta. Tipo, é uma profissão que muitas delas até gostam, porque é uma comunidade que elas têm entre elas próprias. É uma profissão que dá dinheiro, mas também, como qualquer outra profissão, tem muitos problemas, muitas questões lixadas, especialmente com pessoas com quem estás a lidar, tipo patrões e seguranças a tentarem fazer seguranças. E a quantidade de dinheiro que elas esperem também bastante. E eu gosto muito da forma como o filme explora esse tópico de uma forma com respeito. E, por vezes está a tentar esforçar-se demasiado para tentar... entrar mais na defensiva. Temos a questão toda do jornalista, em que literalmente todos os pontos parecem ter sido retirados do Twitter, em que eu tenho que mencionar isto, eu tenho que mencionar isto. E por vezes eu fico a pensar, nós conseguimos ver isso. Nós não precisamos de alguém estar-nos a dizer isto tudo, porque ao ver o filme conseguimos perceber que estas personagens não estão exatamente nesta posição por uma questão de não, fui obrigada a ser stripper, mas mais por uma questão tipo, não é, simplesmente a vida levou-as lá e elas até gostam, mas infelizmente têm lida com imensos problemas lixados que entram na parte da objetificação e... Se calhar a expressão fizeram o melhor com as cartas que tinham. Sim, acho que isso é mesmo tipo... Eu acho que a Warren Scafari conseguiu tratar bastante positivamente um aspecto que não vemos muito em Hollywood, a ser retratado dessa forma. Eu ia dizer qualquer coisa muito interessante, mas entretanto varreu-se-me aqui. Já sei. Ia-vos perguntar se vocês não acham que também aquilo está um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Com glamour a mais e bonito demais. Porque eu tenho a certeza, ou quase a certeza, que elas as verdadeiras, devem ter passado por muito mais do que aquilo que acontece em termos de, por exemplo, de abuso dos homens. Eu tenho a certeza que há homens naqueles clubes e afins
que são agressivos e que eles mostram isto superficialmente com a personagem da Constance Wu, quando ela é enganada para fazer algo não muito agradável. Mas não exploram particularmente esse lado, porque o filme parece demasiado bonito para aquilo que retrata. Não sei se me estou a fazer entender. Por acaso é esse o meu grande problema com o filme. Apesar de gostar bastante do filme, eu acho que o filme está a tentar ser demasiado comercial. E às vezes preferia que o filme tivesse optado por não tentar limpar certas partes da sua enredo e da sua história e ser um pouco mais honesto em certos aspectos. Acho que pelo menos no interview do IMDb, há aquela questão toda que a Loreen Scafaria lidou na produção, que os produtores não queriam... não podemos só meter elas a drogar homens maus e muito maléficos e isso tudo. E a realidade não é essa. E eu acho que preferia que o filme tivesse optado mais por ir numa direção em que fosse honesto consigo próprio e com a sua história. Acho que muitas vezes o filme está a tentar defender-se e essa defensiva que vem à frente acaba por prejudicar um pouco a história, porque eu preferia que muito mais que fosse direto nas suas coisas e nos temas que está a explorar e que percebesse. Eu acho que o filme percebe, eu acho que a realização percebe, eu acho que é mais uma questão de tentar comercializar um pouco a história para uma audiência geral e tentar não afugentar ninguém, mas a realidade é triste, a realidade afugenta as pessoas e por vezes precisamos disso. Eu acho que aqui é aquela situação de se vais fazer a coisa demasiado complexa, vais alienar pessoas, se tentares comercializar demasiado, vais alienar outras. E ainda assim, eu aqui discordo um bocadinho com vocês, porque eu acho que esse Lewis conseguiu encontrar ali o equilíbrio aceitável entre conseguir apelar tanto ao mainstream, e até fez algum dinheiro, o que nesta altura um filme que faz dinheiro é uma coisa... Ok, que tem Star Power, tens a Jennifer Lopez, tens também as cameos da Cardi B, da Lizzo, do Usher também, portanto, toda essa situação. A Cardi B aqui é incrível, mano. Ela dá uma atitude. Mas sabes que a cena da Cardi B era uma cena que eu queria falar também, que isto é um bocado meta, porque ela já tinha admitido que já tinha feito isso anteriormente, então isso é genial. Sim, ela foram-na buscar por causa disso. Sim, eu acho que o filme toma boas decisões consoante as cartas que tem na mão. O filme por si só já foi um bocado difícil de produzir. Ele passou por várias mãos e uma delas é se calhar a grande influência que temos neste filme. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Também quero ouvir falar sobre o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Mas o filme passou por várias mãos antes de ficar na Loreen Scafaria para realizar, embora o guião tenha sido sempre dela. Eu acho que ela encontrou o equilíbrio muito interessante entre ao mesmo tempo ter um filme de entretenimento, porque Hustlers é claramente um filme de entretenimento. Sarah tem razão quando diz que há uma certa romantização da situação, mas eu acho que não é uma forma de dar glamour a isto, é mais uma forma de tornar o filme, não quero dizer a palavra leve, a palavra não é bem essa, mas fácil o suficiente de engolir. Eu acho comestível. Acessível. Sim, que é acessível. E na verdade aquilo que tu consegues é ter um filme que consegue ter tanto de entretenimento como também tem mensagens complexas, e a vários níveis tu podes ler este filme, como o ataque ao capitalismo, podes ter de violência contra mulheres, podes ter sobre a sexualização das mulheres, a sexualização das trabalhadoras dessas exóticas, de certa forma prostituição, porque há uma altura também do filme em que se fala que o Moves acabou por receber imigrantes russas que estão a fazer sexo em troca de dinheiro dentro do próprio... Pronto, lá está, são imigrantes dos Estados Unidos, já todos temos ideia de qual é a vida. Tens outras layers, tipo de temáticas como a questão da família, do conceito de família, da questão da maternidade também. Exatamente. E é tudo falado por camadas, vá. Sim. Portanto, eu acho que o filme até tem muito conteúdo. Acho que nenhum desse conteúdo é explorado tanto quanto devia. Mas a verdade é que há muitas leituras que se podem tirar do filme, que são interessantes, que são acessíveis ao público em geral. E ter certo tipo de mensagens e certo tipo de visões acessíveis ao público em geral, ok que vais sempre a perder um pouco a romantização e vais alienar algum do público. Mas a verdade é que aqui o objetivo era trazer esta mensagem e esta história ao público em geral e trazer se calhar algo bom. Eu acho que nesse aspecto o filme cumpriu a 100% nesse sentido. Eu não acho mal romantizar certas histórias para o cinema quando
o objetivo final é mais é essencial apresentar as histórias, e por vezes, às vezes tens de aceitar que tens de mudar um bocado as coisas para que o público consiga aceitar mais facilmente, porque a verdade é que se o público não aderir, perdes logo metade do propósito da história. E por isso eu consigo aceitar isso no filme, e não me incomoda assim tanto. Agora a rever é que as partes com o jornalista que me estavam a fazer mais um bocadinho, tipo, parecia sempre que estavam a tentar, tipo, enfiar lá, tipo, não, nós temos de mencionar isto, parecia mais tipo pontos a retirar do que a aceitar mais ou menos a história que estavam a contar. Eu não gostei, isso é mínimo. Eu não gostei, foi da parte, também tem a ver com o jornalista, que é acho que é quando elas estão ao telefone, já está a jornalista grávida e está numa festa ou o que é, e ela diz-lhe, devias ligar à Ramona, e depois há uma montagem de momentos da como é que ela se chama? Da Ramona e da Destiny. Da Dorothy, exato, da Destiny. Momentos que nós já vimos, estás a ver? Como se fosse tipo aqui uma montagenzinha tão bonita, tão romântica, de momentos que já vimos, a mostrar que elas eram muito amigas e que ela esteve sempre lá e não sei o quê. Para mim era completamente... Era escusado para mim. Isso. Eu acho que o filme não sabe muito bem arrumar no final. Dá-me essa ideia. A parte da jornalista não me incomoda. Acho que é um bom framework para se trabalhar. E gosto, e além disso é também trazeres um pouco aqui à conversa a própria personalidade da jornalista que tira daqui alguma coisa. E foi ela que contou esta história, e acho que é uma forma também de a trazer para dentro deste mundo, e acho que faz todo o sentido. Acho que já falei várias vezes em outros podcasts, eu gosto muito quando o jornalismo é bem tratado. Aqui não quer dizer que seja propriamente aprofundado ou o que é que seja, mas está como framework do filme, isso é interessante, porque a própria história está dentro de um jornal. Mas acho que... o que é que eu... e agora foi-se-me. Olha, então enquanto tu pensas, eu vou dizer, olha, logo nos momentos iniciais, depois passando aquela introdução da Constance Wu, que ela também é a voz narrativa, tipo, é o fio condutor do filme. Temos de fazer isto em todos os episódios. Arranjar aqui uma maneira de pôr o nome. Mas pronto, tens a narração da personagem. Aliás, ok, isso é outro assunto que eu gostava de vos perguntar, quem é que é a personagem principal para vocês. Mas tens essa questão inicial, e depois tens quando a Ramona aparece pela primeira vez. Eu só pensava, meu Deus, Jennifer Lopez, 50 anos, com este corpo, e aprendeu a fazer pole dance de propósito. Bem, a mulher deve ter uns músculos. Eu fiquei mesmo parvo a olhar para aquilo. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, mas aquilo é incrível. Não sei como é que a mulher consegue, com 50 anos. Foi complexo. É complexo. Yeah. Fogo. É absolutamente extraordinário. É impressionante. Quando as pessoas dizem que... Estão a ver aquele comentário bué comum e irritante quando somos tipo putos e as pessoas dizem não gosto de estudar, mais vale a pena ir para stripper. E depois eu olho para isto e fico assim, não consegues, meu, isto exige muito mais trabalho do que uma pessoa pensa. Em termos físicos, isto é mesmo ver a dança dela, ver ela mexer no polo e isso tudo. E quando ela está a ensinar, quando ela está a ensinar a personagem da Destiny novos moves lá no varão. No varão. Feito, varão, é isso? No nome, é pole dance. Pole dance. Então, mas eu disse pole dance, não me lembrava, era de varão em português. Eu acho que é mesmo impressionante o esforço físico, e também sei que a J.Lo teve que se preparar fisicamente para o papel, e já falámos assim superficialmente sobre a questão dela ter sido falada para as nomeações e tudo mais, mas eu acho mesmo que... Eu não gosto particularmente da Jennifer Lopez, não estou a falar em termos musicais, mas já vi outros filmes com ela e não acho que ela seja uma extraordinária atriz, e eu acho que este é o melhor papel que eu vi dela. E tanto ela como a Constance Wu, que eu já tinha visto no Crazy Rich Asians e já tinha gostado. Gosto muito desse filme, by the way. E acho que são as duas os pontos fortes aqui do filme. E gostava de vos perguntar já agora,
quem é que vocês acham que é a personagem principal? Porque na altura, quando se falou das nomeações da Jennifer Lopez, ela estava... A campanha era para ser secundário. Melhor atriz secundária. E eu não sei se é isso ou não. É uma campanha. Eu sei, como Judas and the Black Messiah, estás a ver? Nesta altura, esse tornou-se o principal exemplo para perceber quão estúpidos são os prémios. E todas estas campanhas, porque... E mesmo assim, não são raros os filmes em que nós olhamos e não conseguimos dizer qual é a personagem principal e qual é a personagem secundária. São os dois personagens principais, claramente, as histórias... Ok, que a história é contada pelo ponto de vista da Constance Wu, mas a personagem principal da história da Constance Wu é a Ramona. E... é preciso dizer, o João não ficou muito chateado quando... disse que não tinha ficado muito chateado quando a Suzy não foi nomeado para nada e tudo mais. Eu também compreendo isso. Mas, honestamente, acho que a J.Lo se calhar merecia ter lá estado. Porque realmente a performance é incrível. Acho mesmo que é incrível. Acho que ela tem uma presença incrível. Tem uma força física incrível. Há algo naquela personagem que é claramente pessoal, de certa forma, para ela e gostei imenso. E mostra bué power, né? É bué power. Sim. Ela está claramente sempre no controle. Até se calhar quando chegamos à parte do final em que a coisa começa se calhar a desmoronar um bocadinho. Mas ela é a personagem que arranja sempre uma forma de dar a volta à situação. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto, sobre a situação da personagem secundária e da personagem principal. Acho que isto são sempre as discussões que os prémios nos obrigam a ter e não são necessariamente as discussões que precisamos ter, mas são sempre relevantes, são inevitáveis. Sim, é verdade. Acho que eu concordo muito com o que estavam a dizer, tipo, porque a realidade é essa. Na vida da personagem de Constance Wu, a Ramona é a personagem principal, mas eu acho que acaba por ser, de certa forma, sempre uma história acerca da Destiny. Qual era o nome da personagem dela? Dorothy, é Destiny, Dorothy, sim. O personagem da Constance Wu, yeah. E eu acho que acaba ela sempre a ser protagonista, precisamente porque é uma história acerca da sua viagem por esta situação, por estes anos. Eu concordo que a Jennifer Lopez é absolutamente incrível neste filme e, para ser sério, eu sempre tive um bocado a perspectiva que ela não é exatamente a melhor atriz, que a ideia de ela estar num filme é mais porque é a Jennifer Lopez, mas ela neste filme conseguiu provar muito, de certa forma, como personagem, conseguiu provar o seu poder mesmo como atriz, e tenho pena de não ver ela, não tanto ela, mas mais produtoras e mais filmes a arriscar em dar algo mais algo mais complexo para ela interpretar, porque este filme levou muito acerca do seu poder como uma atriz. E gostei mesmo muito dela. Eu acho que ela é incrível, e quando digo que não fiquei muito chateado com ela não ser nomeada, é mais porque eu tenho sempre 30 atores ou atrizes que eu acho que mereciam estar nomeados, por isso aceito o facto da maior parte deles não estarem nomeados. Mas o que eu gosto muito acerca do Oscars é mesmo isso, tipo, parece que é um filme que dá a oportunidade a alguém de deslumbrar, a alguém de falar quando não tem a sua vez. E isto não é só em relação à Jennifer Lopez, mas em relação às próprias temáticas do filme. Tipo, o facto de ser um filme acerca de também poder feminino, um filme acerca de strippers, todas as temáticas do filme parecem funcionar através da ideia de eis um palco para tu falares, para tu demonstrares o teu poder. E isso é também um aspecto que eu gosto bastante acerca do filme. Agora, fazendo aqui o meu papel de host, que a Sara não tem deixado de fazer, porque começa a fazer perguntas pertinentes, é uma falta de respeito. Incrível. A minha pergunta é consideravelmente simples para vocês, e acho que é a pergunta, se calhar, principal do público que vê o filme. São heróis? Ou, neste caso, são heroínas? Ou isto é mais dúbio do que aquilo que parece? Fala tu primeiro, Sara, por favor. Pá, heroína há muita no filme, não é? Heroína, cocaína, misturas maradas. Não é heroína. Na verdade, não é heroína. É cocaína e outra coisa qualquer que eu não lembro. Misturada com outra coisa qualquer. É MDMA e ketamina. Epá, que especialista! Hoje temos convosco um especialista em estupefacientes. É farmacêutico. Yeah. Vamos dizer isso. Qual é a pergunta? Já sei. Eu acho que tem a ver muito com aquilo que nós falámos no início, que é, ok, elas estão a cometer um felony, não é? Estão a cometer um crime,
mas estão a cometer um crime a pessoas que também cometeram crimes e que não são propriamente boas pessoas, mas isso dá-lhes o direito de fazer isto? Pá, se calhar não dá, mas foi a maneira que elas decidiram, porque estão fartas daquela vida. Tipo, como nós estamos a explicar, nós usamos a palavra foram obrigadas ou foram forçadas a ir para ali, mas não foram forçadas propriamente com uma arma apontada à cabeça, foram forçadas pelo meio, pela sociedade, pelo meio onde cresceram, onde viveram, coisas que elas não tinham culpa, não é? E acaba por ser uma questão dúbia, como tu estás a dizer, porque o filme faz com que tu tenhas empatia por elas e não pelos homens, e ambos estão a cometer crimes, certo? E então há sempre esse peso, mas o que o filme quer a sensação que o filme quer que tu tenhas é que tenhas empatia para com aquelas mulheres, não é? E eu acho que isso funciona nesse prisma. Não sei vocês. Eu acho que qualquer filme em que tenhas personagens de Wall Street vai ser inevitável ver quem não está em Wall Street como herói ou heroína. É assim tão simples, porque quase ninguém gosta dessa malta por boas razões. São criminosos, são pessoas de merda. Eu esforcei-me tanto para não dizer asneiras, eu sei. Eu tive que esforçar imenso para não dizer asneiras. Imagina se não tivesse a esforçar. Yeah. Mas tipo, são pessoas desprezíveis e toda a gente reconhece isso. E eu acho que este filme pelo menos reconhece tanto que a personagem não é tanto uma questão de serem heroínas ou vilãs, é mais uma questão que são pessoas que estão em situações complicadas, que lidaram com uma situação talvez não da melhor maneira e que acabaram por encontrar-se nesta posição. E eu acho que isso é o melhor que podiam fazer, é não retratar tanto estas personagens como heróis ou como heroínas ou como vilãs, mas sim como pessoas, e eu acho que é isso que nos aproxima delas. Eu acho que é isso que nos faz conhecer por que razão é que elas ficaram nesta situação, por que razão é que elas recorreram a esta posição e por que razão é que isto tudo acabou por desmoronar. Porque compreendemos elas, e o facto de não serem heroínas ou vilãs é o que nos aproxima de todas as pessoas, é a questão da humanidade, é a questão da empatia. Por isso eu não acho que o filme está exatamente tanto a retratá-las como heroínas ou como vilões. Eu acho que o filme simplesmente reconhece que malta do Wall Street é horrível e inevitavelmente vamos estar sempre um bocado do lado das pessoas que estão a lixar malta do Wall Street. Mas novamente isto volta sempre a dar um ciclo e temos eventualmente personagens que não merecem a posição em que foram metidas, se bem que eu acho só uma. Porque as coisas depois, é como o Rafael estava a dizer, lá mais para o fim as coisas começam a desmoronar-se um bocadinho, porque elas ficam um bocadinho gananciosas com aquilo que estão a fazer. E acaba por acontecer uma coisa que a personagem supostamente da Constance Wu não queria, que é fazerem aquilo a desconhecidos, porque nunca sabem o que é que vai calhar. E calhou ser um moço, um senhor que ficou sem nada, não é? E que não tinha culpa nenhuma e que se calhar nem sequer trabalhava para o Wall Street. Eu acho que ele trabalhava noutra coisa qualquer, nem sequer era... Já tinha sido depois do crash, portanto já nem sequer... De certa maneira, eles acabam por cometer um bocado as mesmas coisas que a malta do Wall Street está a fazer, pelo menos ao Doug. E era mesmo aí que eu queria chegar. E há uma cena que para mim é a minha cena preferida do filme. É quando o Doug está a tentar contar a história dele e ninguém acredita. E quando ele vai à polícia ele não acredita. E aí tu vês o reverso, ou pelo menos aquilo que tu estás habituado a ver em filmes, daquilo que acontece às mulheres. E achei isso muito, muito interessante, e acho que para mim é o melhor lado do Hustlers. Eu acho, ainda bem que tocaste nisso, porque eu acho muito engraçado. Não, é engraçado e não é, vá. A questão de toda essa sequência de ele ligar para a polícia, o polícia desligar, ele voltar a ligar, explicar a situação, e depois tens tipo um insert dos polícias como se estivessem a dar uma entrevista ou a falar com alguém, possivelmente com a jornalista, e eles dizem, então, eles iam dizer o quê? Eles têm vergonha, os homens têm vergonha que uma mulher lhes tenha feito isso, eles não vão dizer. Ou seja, eles até estavam à procura de mais testemunhos, de mais homens que aquilo tinha acontecido, e não estavam a ser capazes de encontrar, porque não se queriam chegar à frente. Eu acho que toda essa sequência é muito fixe mesmo. Eu acho que é aí que o pêndulo moral do filme, tipo, para mim, cai para o sítio certo, que é não mostrar ninguém como... ou não glorificar os crimes de ninguém. Porque esse momento é claramente o momento em que o filme está a dizer isto é tudo cíclico. Estamos aqui e a ganância levou estas mulheres a fazerem exatamente aquilo, a um ponto muito mais pequeno, obviamente. Mas a ideia do filme é mostrar que o ciclo de ganância, o ciclo de
não é tu te queres mais, mas não olhares propriamente aos limites daquilo que estás a fazer. O capitalismo exacerbado americano, de certa forma, em que everybody's hustling, everybody's selling, everybody's on a strip club, everybody's tossing money. Acho que é nesse momento que o filme mostra mesmo as cartas e está claramente a dizer que não fazer o mesmo aos outros nunca vai trazer nada de bom, e vidas são arruinadas de toda a gente, daqueles homens, daquelas mulheres, de crianças, de certeza, dos filhos delas, porque se eu bem me lembro, a Ramona acabou por ter mesmo de sofrer, mesmo a personagem da vida real acabou mesmo por sofrer prisão efetiva, ou prisão suspensa, ou do género. Teve pena suspensa de 5 anos, acho eu. E tinha de se apresentar e tudo mais. Portanto, acho que para mim esse é o lado mais interessante do Hustlers, é que tem claramente também um olhar de julgamento para com estas personagens e não as trata nessa altura, quando as coisas começam a desmoronar, como heroínas, e sim como já viram o que é que pode acontecer se procurarem fazer exatamente as mesmas coisas. E com isto queria fazer aqui uma segue, porque eu já falei aqui do facto deste filme ter estado nas mãos de outros realizadores, e agora a Sara está virtualmente a levantar uma mão, portanto eu vou parar. Não, eu acabei de me aperceber que a maneira como nós estamos a falar do filme parece que é bué pesado, mas o filme é super engraçado também. Tem a parte do entretenimento. Há partes que uma pessoa se ri com aquilo que está a acontecer. Tem uma parte... as questões são dramáticas, mas tem muitos momentos cómicos, e acho que é importante também referir isso sobre este filme, porque estamos a focar-nos muito nas partes dramáticas e nas coisas más e não sei o quê, mas o filme é também extremamente engraçado. Pronto, era só isto. Tem falas incríveis. Exatamente, e há uma coisa central no filme, é que estas mulheres encontram em si uma família. E há uma cena num jantar de Natal que é absolutamente maravilhosa, em que vês aquelas mulheres a confraternizar, mulheres que foram de certa forma esmagadas pela sociedade e conseguiram reconstruir, só que se calhar não pela forma mais honesta, mas a forma como elas também foram despidas, literalmente e figurativamente, também foi desonesta. Portanto, acho que a Sara faz todo sentido, a Sara está a dizer isso, porque realmente nós estamos a analisar os temas do filme, mas a verdade é que o filme é muito mais de entretenimento e tem muito mais a dizer do que propriamente coisas deprimentes. Não, há muita fraternidade, muito amor pela família, muita procura umas das outras e da solidariedade entre umas as outras. Quando elas estão a ensinar umas às outras a fazer as danças, quando elas estão a tentar perceber qual é a melhor forma de drogá-los. You gotta work the clock, not the cock. Yeah, exactly. Eu acho bem engraçado quando o Usher lá está, elas também têm uma atitude, tipo de fãs histéricas. O Usher está aqui, vão todas a correr e não sei o quê. Pronto, é o lado humano também, e às vezes as pessoas também não pensam nisso, tipo, aquelas mulheres têm família, têm filhos, têm pais, têm avós, são pessoas normais, né? Isto é um bocado estúpido uma pessoa estar a refletir sobre isso, mas às vezes acho que as pessoas não pensam tanto sobre isso como deviam. E acho que faz sentido o que estás a dizer também, Sara, porque muito do filme também lida com a ideia quando olhas para as pessoas como se não fossem pessoas, e é isso que te ajuda a retirar todo o dinheiro e parar de olhar para elas como humanas. É isso que elas acabam também por um bocado fazer, e é isso que acaba por fazer com que o Doug fique naquela situação. E é bem engraçado. Há uma conversa em que elas estão lá nos bastidores, super engraçada, tipo, a explicar: ouçam, nós estamos aqui 6 noites. É muito engraçado quando eles não namoram connosco, quando elas estão a falar de namorados, quando eles não namoram connosco, acham que é bem interessante nós sermos strippers e não sei o quê, mas depois percebem que nós temos que trabalhar 6 noites por semana e que depois chegamos a casa, queremos estar de pijama, sem maquilhagem e não queremos pinar tipo durante um mês. E há uma que diz: eu não faço sexo há 2 anos. Tipo, pronto, tem ali conversas que são engraçadas, tipo, a Cardi B com o vibrador, é? E o Ariane, incrível. Ela só fica chateada quando está sem baterias, tipo, lindo, a sério. O filme tem momentos muito engraçados mesmo. É um filme, tipo, e também já vem muito a Oriente Scafaria, que é uma argumentista muito engraçada e uma realizadora também que sabe comédia. E isso ajuda também um bocado a humanizar as personagens também mais facilmente. A comédia é sempre o passo mais fácil para humanizar, seja quem for. E o filme dá só o trabalho de mostrar... Lá está, que eu comecei o próprio do início do podcast a falar, é que o objetivo é mostrar as mulheres atrás das dançarinas.
E isso para mim é a parte mais importante. Depois tens todos os outros temas que podes analisar, mas só funciona em termos, não só comerciais, mas em termos de empatia que tu tens pelas pessoas, se tu as vires naqueles momentos de privacidade umas com as outras, aqueles momentos de fraternidade e tudo mais, e é por aí que funciona. Não sei se vocês sabiam, caríssimos amigos, mas este filme foi rejeitado por um senhor, um gajo que está constantemente a dizer o que é cinema e o que é que não é cinema, que eu não sei se conhecem, um rapazito chamado Martin Scorsese. Ele tem um ou dois filmes que não são maus de todo, e é assim. Agora já percebi o teu segue, porque isto é muita influência cá dos Scorsese. É o Wolf of Wall Street e Goodfellas all over. Também tem muito de Steven Soderbergh. Tu falaste de Magic Mike, mas acho que também há muito por exemplo, do Out of Sight. Mais dos filmes mais cómicos do Steven Soderbergh, mas principalmente Wolf of Wall Street, na forma como pinta aquele excesso e não só os personagens de Wall Street, mas o próprio excesso que o filme mostra em vários momentos, da quantidade de droga, da quantidade de dinheiro e tudo mais, de Wall Street ser um esgoto a céu aberto. O Scorsese não aceitou, mas ele ficou lá, de certa forma. Mas tu também falaste da cena do Goodfellas. Eu também acho na forma como as personagens se movem na narrativa e na forma também como o esquema está montado. Estão a perceber? Mesmo a própria edição, a forma como o filme está montado, e como as personagens se movem, também é muito Scorsese, na minha opinião. Não, eu concordo, eu acho que a influência do Scorsese está em todo o filme, em termos de edição, mas também em termos de realização. Temos a parte logo no inicial em que a câmara acompanha todas as tripas através do palco. E a cena da narração, que já tínhamos falado, desculpa, sim, diz. Não, é isso. Tipo, acho que muito em termos de realização nota-se influências é um bocado inevitável pensar no Goodfellas quando vemos aqueles long takes da câmara a seguir as personagens através pelo caminho todo, isso tudo. Isso foi uma não questão, Rafael. Isso é uma não questão. Não foi uma não questão. Queria discutir com vocês temas dos quais o filme está claramente a agarrar. Porque há muito Scorsese durante o filme. Qualquer coisa que vá pegar em Wall Street, pós Wolf of Wall Street, de certa forma vai sempre buscar, tornou-se um bocado um ícone dessa situação. Acho também interessante que as mulheres deste filme acabaram por tornar-se um bocado aquilo que no início elas criticam os homens de ser que é predadoras, e acho que lá voltamos um bocadinho aos ciclos de violência que acho muito interessantes, mas aí se calhar já estamos a passar por material que já usámos. Não sei se tem mais alguma situação a discutir. Já cobrimos, é aquilo que estávamos a falar no início, vocês não têm uma profundidade nos seus temas tal que nos permita falar imenso sobre, pelo menos acho eu, na minha opinião. Não sei se aqui os meus caríssimos colegas têm forma de discordar de mim. Eu só queria apontar que, eu sei que toda a gente fala sobre a Constance Wu e a Jennifer Lopez, mas eu a rever o filme, eu fiquei incrivelmente impressionado com o Keke Palmer e com a Lily Reinhardt no elenco secundário. Acho que elas são incríveis e usam completamente o seu pouco tempo de ecrã. Revelam imenso, tipo, no pouco tempo que têm, usam-no completamente e fazem-no contar. Tipo, há tantos momentos, pequenos momentos que parecem pouco importantes e desinteressantes, mas que revelam imenso acerca das suas personagens, onde é que elas estão, o que é que as fizeram chegar aqui. Sei que o filme está muito mais interessado na perspectiva da Constance Wu e da personagem da Jennifer Lopez, mas gostei muito dessas duas perspectivas. Tipo, não sentes que exatamente há uma ideia que estas duas pessoas são as boas e tudo o resto é mau? Tipo, como eventualmente chegamos a parte da Dawn, penso eu, que é a pessoa que acaba por entrar no problema todo. Mas eu gosto da ideia do elenco secundário de ter também muita relevância no sentido de construir uma comunidade e no sentido em que também consegues compreender, apesar do pouco tempo dedicado, consegues compreender também porque é que elas estão nesta posição. E eu acho que adorei as performances delas, elas são incríveis, e queria simplesmente apontar isso porque acho que elas não são muito mencionadas neste filme, mas a rever agora, tipo, estava-me a rir com os momentos de vómito. Funcionam muito para o elemento da comédia que eu estava a falar. A rapariga sempre a vomitar dá-me uma vontade de rir. Tipo, é que ela vomita e pede desculpa. Tipo, qualquer situação que aconteça, tipo, a rapariga tem aquele impulso de vomitar. E mesmo a Keke Palmer, é isso? Como é que ela se chama? Keke Palmer,
Também é meio cómica na maneira como aborda os homens, por exemplo. E eu acho que as duas funcionam dessa maneira. E não falámos ainda de outra pessoa, que foi aquela que estragou tudo, que é a Madeline Brewer. Aquela mulher, em tudo o que entra, só faz estragos. Em qualquer filme que a mulher entre, ou série, ou o que seja, só faz estragos. Eu só me lembro dela em Cam. E acho que foi por isso que ela foi. Isso Que a foi trouxeram para porque este tu filme. não viste Handmaid's Tale. Vi a primeira temporada e meia. Ela entra no Handmaid's Tale. Também só faz a generada. Digo-te já. Ok. Então, Só a generada. ok, então ela já passou por mim. Mas só para relembrarmos, a Kiki Palmer é ela que vai estar no filme do Jordan Peele, não é? Não me ideia. Sim, penso que sim. Ok. Foi No filme, né? O Nope. No Nope. Acho que foi. João, desculpa, mas vais ter de dizer com a intuação necessária. Nope. Exatamente, obrigado. Ele escolheu o título para isso. Mas conheces mais alguma coisa em que ela tenha estado, Sara, além do Handmaid's Tale e do Cam? Porque eu gostei do Eu Cam. adoro o também Cam. achei o Cam um Gosto filme mesmo do Cam, simpático, sorry. não achei maravilhoso. Mas achei simpático e achei que tinha um olhar interessante sobre Cam Girls. Estamos aqui numas temáticas engraçadas. Nós estamos a falar de. Estamos a desviar, malta. Estamos a desviar. Não, mas está tudo relacionado, repara. In a way. Eu queria destacar uma cena qualquer no filme, o que é que era? A questão daquele sonho que ela tem, e isso acontece ao longo do filme, em termos de montagem, que são feitos uns inserts de coisas à toa, por exemplo. Eu estou a dar o exemplo do sonho do carro, porque ela conta isso à jornalista, e depois um pouco mais à frente, tu sem contexto estás dentro do carro com ela e vês que no condutor não está lá ninguém. E há outros exemplos desse tipo de inserts. Por exemplo, quando elas estão a cozinhar a receita maravilhosa da droga, elas estão muito bem a fazer e não sei o quê, e de repente há um hard cut para elas no chão a dormir. E eu acho que esse tipo de pormenores na edição são, além de serem cómicos, acho que ajudam imenso para o filme ser energético. Porque tu não estás aborrecido a ver aquilo. E eu acho que isso é engraçado. O filme tem um ritmo muito acelerado e é por isso que, e principalmente quando queres ter um filme comercial a tratar um bocado estas situações, também precisas ter um bocadinho esse bom senso de tentar tornar o filme o mais dinâmico possível. E acho que a montagem funciona muito bem para isso. A fotografia também, por acaso também achei que a forma como os clubes estavam iluminados e a forma como também misturaram algumas danças e tudo mais, acho que também foi interessante e engraçado, porque o diretor de fotografia faz maioritariamente videoclipes. Acho que já fez Muse, fez Anderson .Paak e tudo mais. Mas acho que aquilo que estavas a dizer da montagem é uma parte muito, muito interessante e acho que é aquilo que acaba por, em termos técnicos, fazer o filme funcionar. Porque acho que o filme acaba por ser, se calhar, um bocado grande, como a maioria dos filmes são, porque a maioria dos filmes não precisa ter o tempo que tem. Acho que o filme teria funcionado muito bem com 1h30, mas a verdade é que não ficas particularmente aborrecido, porque a forma como está montado e como também vai inserindo o humor através desses insertos, e também se calhar os temas mais pesados, e também a forma como como passam para as cenas de jornalismo em que ela está a falar com ela, também traz outra dinâmica à coisa e acho que também ajuda um bocado a fluir. Mas acho principalmente em relação àquele sonho que tu estavas a falar, agarra-se muito bem ao tema do controle, dela estar constantemente com o medo total de o perder. Que bonito. Aqui tens uma análise de 2 minutos sobre uma frase que tu disseste. Fantástico. Eu sou muito chato. João, tens alguma coisa a acrescentar mais a esta extraordinária questão e super pertinente da Sarah Law? Eu acho que é muito uma questão da Orien Scafaria compreender o tipo de história que está a contar e tornar esta fascinante e interessante. Eu acho que não há um único momento em que não estejamos investidos na história e nestes personagens. E isso é muito crédito não só ao elenco, à fotografia, mas também à própria realizadora de estar consciente que ela tem uma história para contar e sim, pode entrar um bocadinho mais no comercialismo do que em algo mais... Não quer dizer artístico, porque acho que o filme também tem muito elemento artístico. Eu digo que todos os filmes têm elemento artístico, mas eu acho que a consciência da Orien Scafaria de compreender o tipo de história que está a contar e a sua audiência é uma coisa que faz com que ela consiga perceber como contar essa história da melhor maneira visualmente. E isso está muito em crédito da edição
que tem sempre aqueles hard cuts para mais cómics, dá espaço também às personagens para conviverem, é o sentido de comunidade, e sentes muito isso também na edição, o facto do filme permitir as personagens conviverem. Pode não ter nada a ver com a história, pode não avançar o enredo, mas estás simplesmente com os personagens a conviver. E eu acho que isso é sempre uma cena extremamente necessária de terem muitos filmes, especialmente em filmes cujo objetivo é criar empatia com os personagens, porque tu não vais conseguir criar empatia com alguém, especialmente num filme, se não conseguires ver a pessoa a ser a pessoa. Desculpa, distraí-me com a barba do Rafael. Costuma acontecer. É isso basicamente que eu tinha para mandar. Eu simplesmente queria dar crédito à Lorenz Cafari, que acho que é uma excelente realizadora e fico ansioso para ver o que é que ela tem mais para entregar. Amigos, mais uma vez, irei questionar, como questionei há bocado, e questões surgiram. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, isto para um podcast é engraçado, porque estamos a falar. Isto vai ser só o áudio e estão-me a abanar a cabeça, que é uma coisa maravilhosa. Não, eu estou a olhar para as minhas notas. Estou a olhar para as minhas notas. Então, e o que é que dizem as tuas notas, Sara? Não, isso são só por pontos. Tem aqui a questão dos homens serem seres intocáveis. Basicamente, os homens que elas começam por intocáveis em termos como têm dinheiro, principalmente quando ela está a explicar que há 3 tipos de homens que vão lá àquele clube. Sim. Pronto, e há aqueles que vão pela porta dos fundos e que se safam com tudo e não sei o quê. Pronto. E tinha aqui também que as motivações das personagens são bem justificadas. Acho que são super bem justificadas. E acho que é isso. Poder do corpo da mulher. E já falámos dessas coisas. Acho que já sei o que é que eu tinha aqui. Que acho que mesmo para pessoas, por exemplo, como a Cardi B, a Lizzo e esse tipo de cameos, que tudo flui, tudo é muito natural naquilo que está a acontecer, não parece nada forçado, e acho que todo o elenco dá uma naturalidade à coisa que às vezes é raro de ver, porque às vezes nós vemos filmes com pessoas que não são atores ou atrizes profissionais e conseguimos identificar logo um elo mais fraco. E eu acho que aqui isto funciona muito bem, flui tudo da melhor maneira. E acho que é isso. É um bom filme de vingança, não é? Mas depois elas vão presas. É isso que eu ia perguntar. Ainda melhor, torna ainda melhor o filme de vingança. Isto é aquela situação de ninguém sair a ganhar com a vingança. É cautionary tale. A grande diferença que eles mencionam acerca de malta do Wall Street é que nenhum deles vai preso e, no entanto, no final, muitas delas vão presas. E essa é uma grande diferença que eu queria simplesmente apontar, que acho que é um motivo interessante. É isso que ele está a dizer, Eles não vão presos, mas elas vão, e eles fazem coisas, infelizmente, muito piores. O mundo é um bocado desequilibrado, é um mundo injusto, não é? Se calhar chegámos a essa conclusão aqui no podcast, que se calhar podemos enviar isto aos grandes jornais, porque há a possibilidade de alguém querer fazer alguma coisa com este tipo de teoria que nós acabamos aqui de desenvolver. E repara, desenvolvemos aqui uma teoria, uma dissertação de quase 1 hora de um filme sobre strippers. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Não é sobre strippers, é sobre pessoas. É sobre pessoas. E tu estás a objetificar e pronto, é a sociedade que temos muito trabalho a fazer. E é o que temos. Malta, foi giro, está feito, acho eu. Vou tentar outra vez. Há mais alguma coisa? Pela 4ª vez? Não. Okay. Nope. Acho que é boa, João. Acho que é desta. Acho que é. Vou só olhar para as minhas notas. Está tudo bem. Está tudo fantástico. Portanto, malta, pronto. Falámos de Hustlers aqui durante quase 1 hora. O que é que isto foi? Agradecer-vos muito por terem estado aí desse lado. Voltamos brevemente com outro filme qualquer, outra coisa qualquer. Tínhamos para falar com vocês. Já sabem, vão ao nosso site, filcondutor.com.pt, tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter, nós deixamos lá coisas giras, notícias, os nossos artigos, os nossos materiais, calhar não todos os nossos materiais. YouTube tem também tipo as nossas outras séries, mais o podcast que podem encontrar, obviamente, nas plataformas de streaming habituais. Sara, João, esqueci-me de alguma coisa. filcondutor.com.pt. Já disse. Patreon. Não disseste o Patreon. Nós precisamos de dinheiro. Não disse. Pronto, nós, como não somos hustlers, não queremos roubar ninguém. Estamos a pedir-vos, por favor. Eu não me importo dançar como a Jennifer Lopez se forem ao Patreon.
Done. Vá, E ele malta. faz mesmo isso. A questão, malta, e se calhar aqui podemos ser honestos, temos tido alguma dificuldade em dinamizar o Patreon, porque, pronto, recursos humanos e cenas, e estamos a fazer os possíveis para tornar as coisas melhores num futuro próximo. Mas se nos quiserem ajudar com o vosso árduo ganho de dinheiro, nós vamos. €1 é suficiente, malta. Come on, €1 por mês. E mandamos o João ao final de um ano, a vossa casa, mesmo que vivam nas ilhas ou onde quer que seja, vamos dar um beijinho na testa. Yeah. E não precisam pagar gasolina. Fica aqui Bom grato. E se calhar não digas isso. Se calhar Mas também, agora já tendo em conta agora, como está. se não quiserem ou se não puderem ajudar dessa maneira, podem ajudar de outras maneiras, podem, não custa nada, não custa dinheiro, não custa nada seguir-nos nas redes sociais, pôr gostos e comentários. Partilhar. E podem conversar connosco se tiverem sugestões para nós falarmos aqui, ou se tiverem alguma sugestão de uma crítica que gostassem de ler nossa, estejam à vontade para falar connosco. E quem tem estado atento às nossas redes sociais também sabe que se vocês pedirem para nós fazermos alguma coisa, para analisarmos alguma coisa, até podemos não o fazer imediatamente, mas por norma temos sempre em conta aquilo que vocês nos dizem, aquilo que vocês nos pedem, porque pronto, nós também fazemos isto para vocês, não estamos a trabalhar no vácuo, fazemos isto para vocês, malta. Portanto, agradecer-vos muito por terem estado aí. Até à próxima. Tchau, malta. Bye! Adeus.